E se os heróis da Marvel fossem pra era medieval? Sabe o que eu tô achando? Eu tô até com um pouco de inveja. É claro, antes de começar, não se esquece de se inscreve aqui no canal que ajuda muita gente. Recentemente, a Panini lançou uma nova versão encadernada da Marvel 1602, uma publicação que foi escrita por ninguém mais ninguém menos do que Neil Gaiman e que mostra um mundo onde os heróis da Marvel surgiram 400 anos no passado, e entre eles variam diversas figuras, como Sir Nicholas Fury, Carlos Xavier e outros heróis, e a gente vai começar listando por ele, Sir Nicholas Fury. O Nicholas Fury, líder da inteligência da Rainha Elizabeth I, a versão do personagem no mundo de Neil Gaiman foi baseada em Sir Francis Walsingham, conhecido popularmente na Inglaterra como o Grande Mestre Espião. Dr. Stephen Strange, o nosso querido Doutor Estranho. Na HQ, o herói funciona como físico pessoal da rainha. Além de ser o alquimista e o mágico principal deste mundo, ele foi baseado em John Dee, um matemático e que também se interessava pelas artes obscuras do ocultismo. Ao lado de Fury, eles são os principais personagens da série e guiam essa história mirabolante. Clea Strange, a Clea, a esposa e assistente do Doutor Estranho, também é uma feiticeira. Quando o herói morre, ela guarda sua cabeça para que ele continue ligado ao mundo e ajude a conversar com outros heróis deste universo. É uma cena muito semelhante à que a gente já viu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, quando ele guarda aquele corpo dele mesmo que está morto. Com os personagens aí nesse momento vivendo na Inglaterra medieval, Gaiman baseou os heróis em figuras lendárias do passado, dando a eles profissões da época. O Demolidor, por exemplo, deixou de ser um advogado e virou um menestrel. Olha só que irônico. Por conta disso, reunimos os principais heróis da minissérie e em seguida faremos uma lista com os principais vilões, com direito a uma versão antiga do Magneto, Doutor Destino e muito mais. Matt Murdock, o Demolidor, um menestrel irlandês e cego. Essa é a descrição do nosso querido herói cego. Ele é um agente secreto e que de tempos em tempos realiza serviços para o Sir Nicholas. Ao contrário do Demolidor atual, que é um personagem muito mais sério, esse Murdock gosta muito de fazer piadas e não perde a oportunidade de beber, tornando-se um dos personagens mais interessantes dessa HQ. Carlos Xavier, o Professor X. O Professor X deste universo é um espanhol e que vive na Inglaterra e conta com uma escola para sangue bruxo, como são chamados os mutantes dessa época. Assim como Xavier, ele acredita em um mundo onde a caça às bruxas chegará ao fim e sua raça poderá viver em irmandade com os humanos, muito semelhante ao que a gente vê nas HQs dos X-Men, justamente por eles serem perseguidos por serem diferentes e serem portadores do gene X e que dá as habilidades sobre-humanas que eles têm. O Quarteto Fantástico. Neste universo, o grupo é lendário e o principal tema das músicas tocadas por Murdock. Os quatro ganharam poderes quando seu navio encontrou uma onda de energia e na HQ estão presos no castelo do Doutor Destino. Eles então são libertados por Fury e Xavier, e logo o Capitão Benjamin Green, Sir Richard Red, Susan Storr e o Mestre Jonathan Storr tornam-se parte fundamental da história. Gaiman e Andy Kubert fazem uma homenagem à primeira HQ, que eles fazem e que pode ser vista justamente nessa imagem. Os Pupilos de Xavier, os X-Men. O grupo de 1602 é o mesmo da primeira HQ dos X-Men e é formado por Ciclope, Anjo, Fera, Homem-Gelo e a nossa querida Jean Grey. Rogers, Steve Rogers, o nosso famigerado Capitão América. Virginia, a primeira pessoa a nascer nos Estados Unidos, conta com um índio como seus guarda-costas, o gigantesco índio Rogers. Como se trata de um nativo loiro, logo os primeiros colonos assumem que ele é a prova de que os galeses visitaram o Novo Mundo antes dos espanhóis. Para quem não sabe, existem muitas teorias e que falam que os vikings muitas vezes já visitaram os Estados Unidos, e essa é uma discussão de fato real, justamente por eles encontrarem alguns artefatos e até mesmo altares dedicados ao deus Odin no Novo Mundo, justamente na América, naquela região ali da costa oeste dali. Mas vamos lá, vamos continuar.
continuar. No fim das contas, ele é ninguém menos do que o próprio Steve Rogers, esse guarda-costa, e que acabou voltando no tempo e decidiu passar a sua vida protegendo os primeiros colonizadores do país para famigerar e conseguir garantir a linhagem do povo americano. Olha só que patriota. Peter Parquak, o Homem-Aranha. O Aranha desse mundo não conta com poderes e é apenas um aprendiz de Sr. Nicholas. Para aumentar o elo com sua versão normal, Gaiman faz com que o jovem tenha um interesse acima do normal por aranhas. O tempo todo quase ele é picado por uma e ele remete à versão mais jovem do herói. E conta com um pequeno romance com a jovem Virginia, a primeira pessoa a nascer nos Estados Unidos. A gente já sabe que dessa vez o nosso Peter Parker vai arrumar problemas com o nosso Steve Rogers se ele não gostar desse namoro. Werner, Warren Warnout, o Anjo. Um dos primeiros mutantes a aparecer é ele. Ele é visto pela primeira vez preso pela Inquisição e sendo preparado para ir para a fogueira. Logo, ele é resgatado pelos pupilos de Javier, e ao longo da HQ, o último membro do grupo cria uma cumplicidade entre ele e a jovem John Gray, que deixa Ciclope cheio de ciúmes. A ideia de Gaiman era fazer uma homenagem ao triângulo amoroso original dos X-Men, formado por Jean, Scott e Warren. Essa provavelmente vocês não sabiam. John Gray é Jean Grey. A jovem Jean se veste de homem na HQ para conseguir entrar na escola de Javier. Todos sabem de seu verdadeiro sexo, com exceção do Anjo, o último membro a entrar na equipe. Ela é uma das mais poderosas e capaz de carregar o navio por grandes distâncias, mas tem um severo preço em seu corpo, que começa a ficar cada vez mais fraco. Antes de falecer, ela pede para se partir como uma mulher. Scott Summersley, o nosso querido Scott Summers, o famigerado Ciclope, o daltônicozão da massa. A versão de 1602, a versão da Marvel de 1602, conta com um visor, olha só, feito de rubis, e ele é escocês. Onde nasceu, ele é considerado um monstro e foi marcado com um X no peito para mostrar a sua origem. Ele é sangue bruxo, e ele deveria ter sido afogado, mas foi salvo, e agora é o capitão da equipe de Javier. Hank McCoy, o Fera. A origem do mutante é muito sofrida. Quando jovem, acusaram sua mãe de ter tido uma incursão sexual com um macaco. A mulher não aguentou ouvir essa blasfêmia e logo morreu de desgosto, com o pai do garoto a seguindo pouco tempo depois. Sozinho no mundo, ele era chamado de Fera ou Troll, e sofria com a ira dos homens que jogavam pedras nele, até descobrirem que ele era muito mais forte do que parecia. Ele também escapou da Escócia e é um dos homens de confiança de Javier, como a gente já sabe, né, das HQs. Robert Trefius, Bob Drake, o Homem Gelo. Sobrinho de Sir Francis Drake, um capitão inglês e um dos mais famosos navegadores da Inglaterra. Apesar de ser um dos mais jovens, ele tem um grande controle sobre seus poderes e consegue inclusive colocar o navio inteiro dentro de um bloco de gelo. Mas e aí, o que você achou? Já tinha ouvido falar dessa versão um pouco estranha dos heróis da Marvel? Essa é a Marvel 1602. Eu vou ficando por aqui, valeu!